todos vocês que acompanham o nosso programa Estúdio Aberto, transmitido aqui pela RPM Rádio e também pela JPTV. Eu sou Clarice Almeida, hoje no comando do programa, no lugar de Adriano Alves de Oliveira. E ao meu lado, JB Teixeira. Tudo bem? Tudo bem, Clarice, tudo em paz aqui. Vamos embora, vamos para mais um Estúdio Aberto com ou sem Adriano, a coisa anda. Anda, isso mesmo. E hoje, então, terça-feira, 24 de novembro, estamos aí há um mês do Natal, seu João. Impressionante como esse ano passou rápido, né? Esse é papo de quem é mais velho, hein, cara? Não, mas a cada ano que passa a gente sente essa correria do tempo. Porque a gente, para sentir o tempo, a gente precisa agir um pouco como o cachorro vagabundo, né? Aquele cachorro fica estirado ali, não tem nada para fazer, Clarice. O tempo não passa. Aí o tempo não passa, né? É como os próprios... Existe um filme... Eu sempre tento lembrar da cena, já busquei isso de forma assim bem frenética e acabei não encontrando. Se algum ouvinte, algum telespectador souber, mande aqui um recadinho para a redação. Qual o filme do Ingmar Bergman, em que a neta, eu acho que a neta, ela chega em casa e vê o avô dando corda no relógio, né? Só que ela chega em plena madrugada. E aquela cena, uma cena espetacular, mostra, ela entra no vestíbulo, não se faz notar pelo avô, e vê o avô lá abrindo a caixa do relógio, aqueles relógios com pêndulo, né? E dando corda. O significado daquela cena é de que as horas não passam para os velhos, né? Então quando a gente anda, Clarice, ou quando se tem a vida de cachorro, ou quando se é velho, e velho com pouca ocupação, as horas não passam. Mas como a gente vive correndo, tu tens escola, tu tens aqui a redação do jornal, agora está substituindo a Adriana, está com a cabeça sempre a mil, o tempo voa porque falta tempo. Exatamente. Né? É uma pena, na realidade, um pouco a gente vai dissipando a vida de uma maneira, por que não dizer um tanto inadequada, né? Porque a gente não saboreia quando come correndo. Para saborear as coisas é preciso ter tempo, né? E é exatamente o que a gente não tem. E falando em tempo e idade, a primeira notícia que a gente traz aqui no Estúdio Aberto dessa terça-feira diz respeito justamente a essa junção desses dois temas, que é a história de uma senhora, a dona Lídia Chu. Ela vai completar 100 anos agora, no dia 12/12. Até a data, né, é algo bonito. 12 de dezembro, ela completa 100 anos de vida. Ainda uma pessoa totalmente lúcida, lembra de muitas coisas que aconteceram em seu passado. E o enfoque que a gente dá para essa reportagem é justamente a busca dela em rever pessoas que fizeram parte do seu passado. Ela chegou aqui em Montenegro com 14 anos, veio para trabalhar como babá em uma casa de família, e ela foi muito bem acolhida por essa família, cujo o patriarca da família era chefe da estação ferroviária, e ela então se sentiu como membro daquela família. Os anos passaram, ela acabou construindo sua própria família, se afastando daquele núcleo, né? Acabou perdendo o contato, mas hoje, prestes a completar 100 anos, o que ela mais quer é reencontrar, né, descendentes daquela época, porque ela, aos 100 anos, né, é possível que as meninas que ela cuidou já não estejam mais entre nós, né? Mas quem sabe os filhos, os netos dessas meninas ainda estejam por aí. E é isso que ela busca, né? A reencontrar membros dessa família. Uma bonita história, né? Como é que ela se chama, Clarice? É Dona Lídia Chu. Dona Lídia Chu. Então fica aqui o recado àqueles que nos assistem e nos ouvem. Se alguém souber, né, de quem se trata a Dona Lídia Chu, pode entrar em contato conosco. Né? A Dona Lídia é a senhora que busca pela família, mas o nome, né, do patriarca Sim. dessa família, que é o único que ela lembra ainda, eu vou dizer agora, vamos ver aqui, é Ariosto Borges Fortes. Então, os descendentes de Ariosto Borges Forte, que foi chefe da Estação Férrea de Montenegro, podem procurar a redação do jornal, que a gente encaminha o contato com a Dona Lídia Chu. Quem sabe a gente possa promover um encontro. Enquanto a Dona Lídia, parabéns, Dona Lídia, né? Longeva, né? E quem chega aos 100 anos tem esse ligeiro dissabor, né, Clarice? Acaba suplantando os seus contemporâneos e muitos dos quais se foram. Né? Exatamente. A gente tem aqui uma foto dela, ela gosta muito de observar o movimento das ruas, da rua onde mora, né, pela janela. Então, uma simpática senhora. E a gente fica na torcida para que ela consiga realizar esse desejo. Então. Isso dá nome de filme, hein, Clarice? 100 anos na janela. Né?
Exatamente, seu João. E a gente vai seguindo, então, trazendo outras notícias que estão disponíveis aqui no nosso portal JP News. E o Museu de Artes de Montenegro está com o edital aberto desde ontem, dia 23, para artistas que queiram expor nas salas do museu a partir de 2016. Então, quem quiser informações, quem quiser conferir o edital ou já fazer a inscrição, deve encaminhar um e-mail para a SMEC, né? smec.dipac@montenegro.rs.gov.br. O endereço certinho está disponível no nosso site e também pode ser buscado mais informações através do próprio Museu de Artes de Montenegro, que fica aqui na rua Osvaldo Aranha. Então essa é uma boa oportunidade, né, para os artistas que gostariam de ter exposto no museu este ano, mas que não tiveram a oportunidade, porque a demanda pela ocupação das salas realmente tem sido grande. Então agora está aí a chance, seu João. Que bom, Clarice. Eu acho uma notícia boa e abençoada a cidade de Montenegro, que tem locais como este, né? Eu me recordo do tempo do José Wilker, que já faleceu. Ele dizia que o cinema brasileiro voltara a existir, mas era um cinema que não tinha sala de exibição. Impressionante, né? Porque como as distribuidoras foram tomando conta dos espaços de exibição, o cinema voltou a pulsar, mas não tinha como ser exibido. E, portanto, aqui em Montenegro, com esse edital, as pessoas podendo pleitear, né, a ocupação de uma sala, de um espaço, isso é muito bom. Corram os artistas, aqueles que, por que não dizer, aqueles que têm algo a mostrar, terão o seu espaço. E não é exagero meu quando eu digo que existe uma grande procura pelas exposições. Constantemente a gente está trazendo notícias, né, informações da abertura de novas exposições. Então encerra uma e logo em seguida, 2, 3 dias depois no máximo, né, aquele espaço já está novamente sendo ocupado. O número de artistas em Montenegro é muito grande, e fora pessoas que trazem trabalhos de outros municípios, né? Agora o SESC mesmo está promovendo uma exposição nacional, né? Então são muitos os trabalhos que podem ser conferidos lá na Estação da Cultura, no nosso Museu de Artes. E agora, falando então sobre política, o portal JP News traz aqui a informação de que a Prefeitura de Montenegro quer reduzir os índices de mortalidade infantil. É impressionante, apesar de ter tido uma queda nos últimos anos, seu João, a mortalidade infantil aqui em Montenegro ainda se apresenta em 18, acho que, não sei se eu dei informação clara, exatamente, a gente até acha que se confunde, né, porque 18,13 é um índice por alto. Por mil habitantes? Por mil nascimentos? A cada 100. Não pode ser, Clarice. Não pode ser isso. Data vênia, né? Porque é demais. 18 mortes por 100 nascimentos, eu acho que está... a gente pode conferir essa informação. Eu acho até assim, deixamos isso em suspenso, né? Ou em suspense, porque é melhor... Seria muito alarmante. 18 por 100 é algo para derrubar a secretária da Saúde, né? É como se nós tivéssemos aí, nós teríamos um sepultamento de crianças aqui todo dia praticamente. Não creio que seja, né? Aliás, faço votos que não seja. Isso deve ser eu diria que deve ser por 10 mil, Clarice, né? Mas vamos averiguar vale a pena checar, porque a informação, de um lado, ela, se for verdadeira, é alarmante, e se não estiver correta, nos cabe corrigir. Bom, o que a gente traz em destaque nessa matéria é que existe um trabalho da Secretaria da Saúde, né, no intuito de diminuir esses casos, que muitas vezes são fruto da falta do acompanhamento pré-natal, também estão ligados a questões como o uso de drogas, gravidez na adolescência. Sim, uma série de fatores, né, estão associados a esses problemas, e agora, então, a Secretaria está trabalhando na elaboração de um protocolo de parto, né, visando, então, trabalhar essas questões todas, né, logo nas primeiras semanas de gestação, né, dar uma orientação melhor às mães logo no início da gestação. E outras questões também ligadas à saúde foram temas de reportagem aqui no nosso grupo esta semana.
aonde a gente colocou então que a prefeitura fará investimentos acima do exigido pela Constituição voltados à área da saúde para o próximo ano. Clarice, essa questão da mortalidade infantil, ainda que a gente tenha todo esse cuidado agora com o número, com o índice em si, né? Qual é a mortalidade por quantos nascimentos, mas de qualquer maneira, isso foi uma informação que nos foi passada, de que a taxa de mortalidade infantil é altíssima em Montenegro, e colocaria o município como um dos piores exemplos, pelo menos dentro do Rio Grande do Sul. Portanto, o tema é absolutamente pertinente. O número de fato deve ser alto, talvez não tão alto, espero, né? Mas ele é alto, porque a própria administração, o próprio executivo, o próprio prefeito Aldana está absolutamente insatisfeito com isso. Não teria outra forma mesmo, né, Clarice? Porque isso denota um descuido, uma desídia brutal com o nosso futuro. E falando em insatisfação, seu João, uma outra reportagem que a gente traz aqui é uma entrevista que foi feita com o vereador Marcos Guelen, o Tuco, que está insatisfeito com algumas questões relacionadas à educação infantil aqui no município. Uma delas é a questão do turno integral, é a disponibilidade de vagas para o turno integral. Ele quer saber da Secretaria de Educação quais são os critérios que estão sendo avaliados na hora de definir quem irá ocupar, quem serão as crianças que irão ocupar as vagas dos turnos integrais disponíveis nas creches aqui do município. E um outro tema que será abordado juntamente a esse é a questão do fechamento das escolas de educação infantil no período das férias. O Tuco diz que esse ano o prefeito municipal emitiu um decreto onde prevê o fechamento total das creches por cerca de 20 dias. E ele diz que nos anos anteriores houve uma conversação com os pais para se chegar a um acordo de quando seria mais adequado esse período, tendo em vista que os pais nem sempre conseguem tirar férias no mesmo período que as crianças, né? Então, para que os pais se organizassem, havia essa conversação entre as escolas e os pais. Mas este ano não houve essa conversação e o Tuco está preocupado com o que vai acontecer, então, a esse respeito. E para isso, ele convocou uma reunião agora para sexta-feira, onde ele espera a presença da secretária de Educação. Secretária essa que não compareceu em uma outra reunião agendada para a última sexta-feira, dia 20, e ele agora então remarcou essa reunião para o dia 27. A notícia dada, Clarice. Vamos em frente. Eu acho que está pouco a comentar, né? Na realidade, dessa notícia e o vereador Tuco, 20 dias, de fato, aparentemente é pouco, né? Mas é muito para quem trabalha. Para os pais que não têm onde deixar as crianças, é um período, eu diria, quase que insuportável, né? Teria que ter que pedir ajuda de avô, de parente, de vizinho, pagar alguém por fora, né? E as pessoas, em geral, não podem fazer isso. É preciso, eu penso, né, que em se tratando de um serviço social, penso que as creches não deveriam ter férias, né? Acho que deveria ter um sistema de revezamento, né? Deve haver, naturalmente, uma certa diminuição de frequência, mas, quem sabe, haja um plano de contingenciamento, né, para passar por esse período sem interromper, porque há muitas pessoas que não podem parar, né? E criança demanda cuidado. E as pessoas não podem deixar de trabalhar por causa dos filhos, né? Isso é uma questão de política social, política do próprio país, né? Como é um país que está se lixando de certa forma, para o seu futuro, né? Aliás, tem uma coisa que eu vim escutando agora no carro, Clarice. O governador Sartori está tentando aprovar um projeto hoje na Assembleia Legislativa de antecipação de ICMS da General Motors, né? Uma coisa patética, coisa aí que vai repercutir nos próximos dias, né? Estamos de novo discutindo, o governador estaria sacando, dentro dos próximos 20 anos, sacando de forma antecipada, com um deságio para a companhia, para pagar a folha agora de novembro, né? Então o Brasil chegou num ponto, e o Rio Grande do Sul em particular, chegamos num ponto em que não há solução, a não ser dizer, ó, do jeito que está não vai, né? E o caso da educação, das creches, enfim, né? Imagina o que vem por aí, Clarice. Bom, seu João, agora a nível nacional, então, a gente traz mais informações a respeito da lama, né? Que esse é um caso que já vem repercutindo há algumas semanas, mas que a gente não pode deixar, né, de trazer aqui
os comentários a respeito dessa situação aí que atinge várias cidades, toma conta de diversos municípios no Espírito Santo, né? E a gente tem imagens aqui da lama chegando no mar, né? Algo realmente bastante trágico, digamos assim. Alice, olha, esses dias eu escutei uma entrevista, foi na Rádio Guaíba, uma entrevista de um prefeito da região, em que ele dizia uma coisa assustadora, né? Ele lembrava, ele dizia, olha, se você derrubar uma árvore, ele deu 2, 3 exemplos, né? Se você derrubar uma árvore, ou matar um animal, ou pescar fora da estação permitida, você vai preso. E nesse acidente, que pode ser já reputado como o maior acidente ecológico da história do Brasil, ninguém está preso, ninguém aparece. A imprensa, Clarice, está fazendo uma cobertura e tu não escuta. Simplesmente quando o apresentador do programa, do telejornal, diz, a companhia, a Samarco manifestou-se dizendo, os advogados da Samarco, mas tu não vê um rosto. Eu não vi. Eu não sei se sou eu que estou assistindo pouca televisão, não ando assistindo muito nos últimos dias pela correria, mas eu não tenho visto o rosto de quem quer que seja. Ou seja, é como se a Samarco não tivesse dono, como se fosse uma empresa marciana, né, que não tem CNPJ, que não tem registro aqui, e os advogados são de Netuno, né? Então a empresa é de Marte e advogados de Netuno. É impressionante como não se imputou até agora a um rosto, quer dizer, não se fixou. Aqui não é questão de caça às bruxas, né? Mas neste caso existem de fato bruxas. E é preciso responsabilizá-las. O fechamento de acordos, eu achei aquilo tudo muito precipitado, viu, Clarice? A própria presidente Dilma demorou demais para visitar o local. Prova da inércia dela e da inépcia dela. Ela demorou demais para chegar. E é um desastre de proporções, eu diria, incalculáveis. Quem viu as cenas, Clarice, aquela história da lama que chega no mar, é café pequeno. O que mais me impressionou foi o paliteiro de árvores derrubadas, né? O que a lama arrastou. Vilarejos que foram simplesmente devastados, foram varridos, né? Máquinas grandes, retroescavadeiras e carregadores de grande proporção foram simplesmente tombados por aquilo, como se fossem brinquedos de papel, né? É assustador e demonstra as incoerências desse país. Mexeu com uma empresa grande, que tem como acionista Vale do Rio Doce, uma mineradora australiana. Aí a gente vai vendo os absurdos que se dão nesse país, né? Nós temos aqui no Brasil uma desnacionalização brutal, né, das nossas jazidas que se extinguem. E a maneira como isso é explorado para nós leigos, que não somos engenheiros de minas, que não trabalhamos na área, que não entendemos de mineração, como é que vão se formando essas grandes bacias represadas de lama, né, Clarice? Uma coisa patética. E há 200, 300 barragens no país, algumas na mesma região em que isso se deu, lá nas cercanias de Mariana, e que estão correndo o risco também de arrebentarem, né? De não resistirem à pressão da lama. É uma coisa patética. Eu mal acredito, e isto me enche de tristeza. Porque a nossa tristeza, Clarice, a nossa melancolia, ela brota quando a gente se sente absolutamente desprotegido. É como se, olha, nesse país, nós estamos chegando num ponto, e a realidade nos revela isso cotidianamente, só apelar para Deus mesmo. Porque os nossos dirigentes, aliás, misturando um pouco de pauta nacional, talvez daqui a pouco tu pense isso, se pensar eu estendo um pouco o comentário, eu li ontem à noite outra notícia patética. Estamos gramando um ano horroroso. 2015 já se revela um ano caótico. E a gente pega o jornal, um jornal do centro do país, foi a Folha de São Paulo, anunciando que as autoridades do país, sem que qualquer um deles apareça, ninguém bota a cara. Nem Joaquim Levy, nem ministro do Planejamento, nem Dilma Rousseff, nem líder no Senado, nenhum deles tem moral para isso. Ninguém vem nos dizer, olha pessoal, estamos fazendo isso, estamos planejando, vamos reduzir IPI, vamos estimular o pequeno empreendedor, vamos abrir financiamento. Nada, um silêncio mortal. E aí tu lês, quer dizer, um ano de chorar, um ano para esquecer. E aí tu abres o jornal, na versão digital, e dizia, o governo prevê queda de 1,6% no PIB. 1,6% do PIB no ano que vem.
Quer dizer, já estão prevendo queda do PIB para 2016. Olha, é para fechar para balanço, viu? Estado que não tem dinheiro para pagar o seu pessoal, governo inepto, que não sabe como reagir, está apatetado, feito uma mosca tonta. A Dilma, mais uma vez, provando que foi eleita, mas é até a pessoa errada, né? Nós temos uma pessoa incompetente, impeachment ou não, sei lá eu, mas ela devia pedir o boné. Pedir o boné com dignidade. Olha, eu estou prejudicando milhões de pessoas, eu estou prejudicando o futuro do país. É o que está acontecendo. Não sei o que dizer agora. Da Samarco, isso é um escândalo, Clarice, né? E nós, mais uma vez, nos notabilizamos pela incompetência, pela desídia, né? Os danos são... Hoje eu li 8 mil quilos de peixe, duvido que seja só isso. Foram coletados 8... Estão minimizando o dano, a extensão. Está falando de peixe, toda a fauna prejudicada, até os caranguejos, né? Difícil, né? Os mangues todos que foram acabados, e ainda é uma lama contaminada, né? Não é só lama, é algo contaminado com o que? Sabe Deus. Agora vamos fazer pessoas que ficaram, Clarice, sem abastecimento. As prefeituras não podiam coletar água. Olha, é inacreditável, viu? E parece que... Imagina só, se tu cortares um Maricá, se tu fores para o sul do estado, tu fores lá para a tua terra São Gabriel, e cortar uma árvore que seja protegida, é crime inafiançável. E nesse caso aí não se vê uma reação contundente. E volto agora só a sensibilizar o tema, já fechando acordo de valor. Mas como fechar acordo de valor se sequer foi possível calcular o dano? E as pessoas sem casa, sendo removidas. O Ministério Público agindo, mas agindo o que eu acho com muita, não vou dizer leniência, mas não sei se estão agindo com o bastão, de fato, duro como deveria ser. O trauma para essas pessoas é algo realmente bem difícil de ser superado, né? O ano termina realmente de forma bastante triste aqui no país. Melancólica. Bom, o Estúdio Aberto de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua participação, a todos vocês que nos acompanharam e até uma próxima. Clarice, eu espero que a gente possa, eu continuo dizendo, mesmo quando assumi as funções que assumi no grupo, a minha intenção sempre foi noticiar coisas positivas, falar de pautas boas, pautas positivas. Mas a gente vai perdendo a paciência com os verdadeiros absurdos que existem por aí, né? A politicagem, a demagogia, o assalto ao erário, e agora essa barbaridade de Mariana. Isto é um cafezinho pequeno, e a lama não cobre só o Rio Doce, a lama cobre o Brasil inteiro, o nosso vale, os favorecimentos, o nepotismo, a falta de vergonha na cara de administradores que ficam pegando carguinhos, porque o próprio Sartori perde toda a credibilidade para mim quando bota CCs. Para mim acabou, quer dizer, não tem dinheiro para pagar e fica enfiando CC, filho do fulano, filha do Beltrano. Isto é uma indecência que o Brasil ainda vem tolerando. Por isso tenho dito e repito, pessoal, se o brasileiro não tem memória, tem sim. O brasileiro contemporiza com certa sem-vergonhice, o brasileiro é leniente com aquilo que ele sabe ter errado, mas memória ele tem muito boa. Um abraço a todos. Até mais.